fazer correção, tá bom? São só 2 páginas, rapidinho a gente faz a correção, mas a aula de hoje mesmo é na gramática, tá certo? Então, vamos lá. Peguem o livro. Espero que vocês tenham tido um bom final de semana. Eu espero que todo mundo esteja bem, tá certo? Tenham descansado, tenham jogado, brincado, feito o que vocês gostam e que vocês estejam dispostos, né, a estudar. Hoje é segunda-feira, iniciozinho da semana, tá certo? Mas eu espero que todo mundo esteja bem. A atividade que eu passei foi página 186 e 187, que é o quê? O encerramento do capítulo. O encerramento do capítulo 4. Eu acredito que esse mês. Acredito não, esse mês já vai ter prova, tá certo? Para quem perguntou. A Yasmin. Oi, Gabriel. Tia, esse menino com o pinguim, né? A imagem do pinguim é eu. Era por causa que a conta que eu uso para poder estudar, ela foi deletada e aí não deu tempo para criar outra. Vixe, Ela só tudo tinha bem, essa. Gabriel. Tudo bem, não tem problema, certo? Fazer. O importante é você participar da aula. Vamos lá, já conversamos, né? Vamos lá, página 186. Quem é que já inicia aí, lendo para mim a primeira questão da página 186? Eu. Pode ler. Vamos lá, Miguel. Eu começo pelo Aprenda Mais ou pela questão 1? Questão 1, amor. Viu? O infográfico que você leu na página 184 e 185 foi publicado pela revista Mundo Estranho. Como você definiria a linha editorial e o público dessa revista? Minha resposta foi curiosos em novas coisas sobre o mundo. Exatamente. Que eu posso dizer a minha resposta? Pode. Deixa eu só explicar uma coisa. Nessa questão tinha que ser 2 respostas, tá certo? Tinha que ser como você definiria a linha editorial e qual era o público-alvo. Pode falar, Maiane. Eu botei assim, como uma linha de revista de notícias e o público seria um dos interessados por estudiosos, entrevistadores e estudiosos e etc. Tudo bem, Taimon. Tia, pode ser que minha resposta esteja incorreta. Procura trazer diversas informações ao leitor. Vários jornalistas e estudantes gostariam de lê-la. Está correto. Essa questão não era tão pessoal, mas ela tinha um pouco do cunho pessoal, porque era sua opinião, porém você tinha que se basear no programa. Pode falar, Gabriel. Eu que estou querendo falar. Ah, Miguel. Pode falar, Miguel. Curiosos em novas coisas sobre o mundo aberto. Muito bem. E qual era e a linha editorial? Quem era? Qual era a linha editorial? Era o quê? Curiosidades, né? Uhum. Está correto. Curiosidade. Mentira. A minha resposta é sobre o público-alvo com a linha editorial. Isso é como se fosse a resposta para eles dois. Ah, porque você juntou os dois, né? Então, mas você está correta? Está correto. Tá? Ok. Gabriel? Uma revista de curiosidade científica. Exatamente. E o público-alvo, você acha que era o quê? Era um quem? Não sei. Pronto, pois a gente vai só... Está correto, Gabriel. A gente vai só complementar, tá certo? Realmente era uma revista de curiosidades. Quem poderiam ser o público-alvo aí desse infográfico? Adolescente. Já havia escrito jornalistas e estudantes. Tia, minha está correto ou não? Está correto, tá certo? Pré-adolescentes, né? Já que vocês viram também, vocês são pré-adolescentes, tá certo? Então, vocês vão colocar isso, tá bom? Onde é que tem isso? No nome aí, né? Eu ainda vou continuar a ler ou vai ser outra pessoa? Pode ler, tá certo?
Quem quiser ler, me diz aí no chat. Pode continuar, Miguel, enquanto alguém queira ler. Vamos lá. Ok. Como vimos neste capítulo, o infográfico é um gênero textual que utiliza simuladamente as linguagens verbal e não verbal. Ou seja, nesse texto de linguagem mística, a imagem e a informação são entrelaçadas. Qual é a função dos desenhos apresentados no infográfico? Minha resposta: chamar a atenção ao leitor. Que eu posso falar minha? Pode falar, Maiane. De facilitar o entendimento. Eu Exatamente. escrevi facilitar a compreensão do texto. Exatamente. Pode dizer. Chamar a atenção aos leitores. As respostas, tanto do Miguel quanto do time da Maiane, estão corretas, tá certo? Porque qual é a intenção? Chamar a atenção, tá certo? E facilitar o entendimento. Então, as imagens tanto servem para chamar a atenção, quanto para facilitar a compreensão do infográfico, tá? Do texto, certo? Ok, pessoal? Porque ele está ilustrando ali a realidade do jornal. Além de ter as coisas escritas, tem as imagens, né, que vocês puderam ver, de como é todo um jornal. Então, chama a atenção e melhora a compreensão. Taima, tinha pedido para ler. Aqui. Na elaboração de um infográfico, é fundamental organizar as informações e dosar bem a relação entre os textos e imagens. Textos muito grandes, por exemplo, tornam a leitura cansativa. Já um volume acentuado de imagens pode confundir o leitor. Assim, é importante orientar o percurso que ele deve realizar. Que recursos foram utilizados a fim de guiar o leitor? Posso dizer minha resposta? Pode dizer. Números, etapas, setas, textos separados, etc. Que eu posso Exatamente. falar minha? Pode falar. Texto e algumas imagens para compreensão. Tá correto? Aí você vai só completar, porque tem uma coisa, além dos textos e das imagens, tem uma coisa muito importante que ajuda a gente a seguir a leitura, o que o Taima acabou de falar, numeração. Vocês perceberam, né? Até quando a gente foi fazer a leitura, quando eu fui pedir vocês para ler, eu disse, Maiane, por exemplo, leia Gabriel, 2, entendeu? Então, a numeração é muito importante. Pode falar. Informação do mundo de hoje, números, imagens, etapas, etc. Correto. Isso mesmo. Né? Tem os textos, as imagens, a numeração. Então, tudo isso facilita a nossa compreensão do texto, tá certo? Terceira questão. Simon? Aqui, vou pensar. Nesse infográfico, percebemos o emprego de diversas expressões de forma conotativa. Identifica ao menos duas dessas expressões. Posso dizer as que eu marquei, tia? Quer dizer, as que eu coloquei? Espelho de jornal e as máquinas que deixam o telejornal bem na fita. Muito bem. O que mais vocês colocaram? Vocês poderiam pegar qualquer expressão, tá certo? Além dessas que o Taimon colocou, tinham outras. Curiosidades e a aprendizagem do leitor. Tia, era simplesmente aquela... Era simplesmente aquelas destacadas em negrito, né? Era. Expressões, vocês iam colocar pelo menos duas. Poderia ser quais expressões? Quente, tinha a expressão, né, que é a notícia quente, ficar de olho. Tudo isso são expressões. Tinha ficar bem na fita, certo? Então, vocês vão escolher duas para vocês colocarem, ok? Espelho de jornal também, né? Espelho de jornal. Opção B. Qual a intenção comunicativa por trás do uso dessas expressões? Para facilitar a compreensão do leitor?
Eu coloquei interagir com o leitor. Chamar a atenção do leitor, interagir com o leitor. Também, pessoal, essas imagens deixam o texto mais leve, mais descontraído, certo? Porque o texto que tem essas imagens, essa numeração, ele fica mais divertido do que um texto bem extenso, vocês não concordam? Se eu pego um texto bem grande falando sobre isso e pego esse infográfico aí, onde tem essas informações, essas imagens, esse infográfico, ele deixa a leitura mais interativa, mais leve, certo? Então, além de chamar a atenção do leitor, serve para o quê? Para deixar o texto mais leve. Então, tia, eu coloquei para facilitar a compreensão do leitor. Para facilitar também. Compreender, tornar o texto mais leve, tudo isso está correto, certo? Pode ler, Gabriel. Tá bom, é 4. Na leitura dos textos 1 e 2, observamos que as notícias são classificadas nas redações de duas formas. Quais são quais são elas? E aí, pessoal, o que vocês colocaram? Tia, eu marquei. Quer dizer, eu escrevi texto expositivo e infográfico. Sobre o tipo do texto, tá certo? No infográfico, que uma redação de jornal, ele separa as notícias em duas categorias. As notícias. Alguém conseguiu fazer? Alguém achou isso? Eu coloquei notícias quentes e frias. Exatamente isso, Gabriela. Ele separa as notícias em notícias quentes e notícias frias. Notícias quentes são aquelas notícias, certo? Que eles fazem a entrevista ali na hora, ao vivo. As notícias frias são aquelas notícias que são gravadas, por exemplo, grava hoje e só são exibidas na próxima semana. Isso são as notícias frias. Então, as notícias são separadas de duas formas, né? Aí vocês vão colocar notícias quentes e notícias frias, tá certo? Tia, isso aí é na A, né, ainda? E tá bom, na notícias quentes e notícias frias. B, Gabriel. B. Em figura de imagens, está presente nessa classificação, eu coloquei metáfora. Quando eu digo notícias quentes e notícias frias, eu tenho a Maiane, é notícias quentes e notícias frias, tá certo? Agora vamos para B. Qual figura de linguagem das que a gente estudou está inserida aí? Não é a metáfora. Vamos pensar. Conotativa. Não, a figura de linguagem. Não. Quando eu falo notícias quentes e notícias frias, eu tenho aí duas palavras, não é ironia. Ó. Ele não está fazendo uma ironia. Zeugmas e me esqueci o nome do outro. Vou explicar para vocês. Quando eu tenho aí o termo notícias quentes e notícias frias, eu tenho duas palavras opostas, que é quente e fria. Qual é a figura de linguagem que traz ideias opostas? Podem pesquisar, podem olhar no livro, procurem. Aí é antítese. É isso mesmo. É isso mesmo. Antítese, tá certo? Quem falou antítese está correto. Antítese, certo? Quem é que pode ler para mim a quinta questão? Página 187, Ronald, do livro. Daqui a pouco a gente vai usar a gramática, tá certo? Isso, Maiane, antítese, tá certo? Na letra B, antítese. Aí vamos lá. Quem pode ler a quinta questão? Quem já leu, se quiser ler, também pode, tá certo? Se ninguém vai ler, eu vou ler. Eu, tia. Pode ler. Só um minuto, tá?
Enquanto o Taimon vai ler a questão número 5, quem ainda não colocou, coloca o número no chat, tá certo? Depois o Gabriel vai ler a questão 6. Pronto, pode ler, Taimon. Aqui, questão 5. Após a edição das matérias, o chefe da redação e os editores executivos montam no computador o espelho do telejornal, uma planilha na qual identificam a duração e a ordem de exibição de cada matéria. A elaboração do espelho é fundamental para o telejornal. Por quê? Minha resposta foi a seguinte: para que os editores tenham total controle sobre o que está sendo feito. Eu posso dizer a minha? Pode dizer. Porque é para ajudar o jornalista a entender o que é para falar na ordem. Tá correto? Exatamente. Então, esse espelho aí é para isso mesmo, que a Maiane e o Taimon falaram. Para ajudar, né? Para organizar. Por quê? Para organizar. Para a organização. Isso. Porque o jornal tem um tempo de duração. Por exemplo, se o jornal dura 40 minutos, ele tem que saber tudo certinho, o que é que vai falar ali naqueles 40 minutos. É tanto que no texto que a gente leu, no infográfico, diz que os jornalistas ficam com um ponto no ouvido, certo? O que é isso? Eles ficam com tipo como se fosse um fonezinho no ouvido, e o diretor do programa, do jornal, fica falando com eles por esse ponto, tá certo? Para ter um controle de quais notícias vai dar e do tempo, porque eles têm um tempo pré-destinado, eles não podem usar o tempo que eles quiserem, tá certo? Então, está correto, tia, para que os editores tenham total controle sobre o que está sendo feito. Isso. Aí você pode até completar, Taimo, da seguinte maneira, porque o jornal tem um tempo pré-destinado, tá certo? Ele faz só completar, porque o jornal tem um tempo pré-destinado. Eu não Ok? preciso completar, né? Ou completo também. Como foi que tu colocou, Maiane? Porque é para ajudar o jornalista a entender o que é para falar na ordem. Aí você completa da mesma forma no Taimo, tá certo? Porque o jornal tem um tempo pré-destinado, ok? Posso ler a vez? Eu já tinha pedido ao Gabriel, que ele tinha pedido no chat. Quando a gente for para a gramática, Miguel, você inicia a leitura, tá certo? Ok. Vamos lá, Gabriel, pode ler essa questão. Na linguagem de jornalismo, o que são as notícias frias e notícias quentes? E aí, pessoal? Tia, eu posso falar a minha? Pode falar. As frias seriam as notícias não muito interessantes. As quentes são as notícias muito boas que todo mundo quer ouvir. Tia, posso dizer a minha, tia? Depois eu posso falar a minha? Pode. Notícias frias, Taimo. notícias frias são as notícias pouco importantes, menores. E as quentes são as notícias principais, as que mais chamam a atenção. Posso falar agora a minha? Pode falar. Mas acho que tá incorreta. Mas, ó, notícias frias são notícias que só saem depois da gravação. Ou seja, antes. Notícias quentes são aquelas que são feitas no mesmo dia e saem ao mesmo tempo. Exatamente, Miguel. Maiane e Taimo. Não é que as notícias quentes, realmente para algumas pessoas pode até ser, né? Que as notícias quentes sejam as mais importantes. Mas as notícias quentes, na verdade, pessoal, são aquelas que são feitas ao vivo. Por exemplo, o repórter faz uma entrevista na rua. Por exemplo, tem um jornal em São Paulo que quando acontece algum acidente, alguma coisa, eles têm um helicóptero e vão até o local daquele acidente na hora. Isso é a notícia quente, porque está acontecendo na hora, tá certo? Do programa, que são mortes, essas coisas, né? Que algumas pessoas gostam de assistir. Já notícias frias são aquelas notícias que já estão programadas. Por exemplo, uma entrevista gravada, ou certo? Uma palestra. Pode falar, Gabriel. As notícias quentes as notícias ao vivo e as notícias frias são as que gravaram ontem, aí colocaram na televisão hoje. Isso. É basicamente isso, tá?
As notícias quentes normalmente são feitas pelos repórteres ao vivo, na hora, certo? Todo mundo conseguiu acompanhar a correção? Tia, as notícias quentes são aquelas mostradas ao vivo e as frias são as gravadas antes, que são mostradas logo depois. Isso, são gravadas, tá certo? Como, Tia, como eu, uma entrevista, por exemplo, de palestra, certo? Então, a minha está de acordo? tia, Como é? A minha está de Pedro, acordo? a sua está correta, Miguel. tia, eu botei assim, eu ajeitei, né? Eu botei assim. As frias são aquelas que já foram feitas, só que não foram gravadas ainda. As quentes são aquelas que são gravadas e faladas ao vivo. Exatamente. Certo? Na verdade, as frias são as que foram gravadas, mas não foram expostas ainda, tá bom? Todo mundo conseguiu acompanhar a correção? Alguma dúvida, gente? Agora nós vamos para a gramática, não é? Página Exatamente. 71. Podem guardar o livro, tá certo? É isso mesmo, Miguel. Agora nós vamos para a gramática, tá certo? Peguem a gramáticazinha de vocês, seu livrinho, tá certo? E abram na página 71. Nós vamos falar sobre um conteúdo. É um conteúdo simples, tá certo? Eu acho que até alguns de vocês até já sabem alguma coisa sobre esse conteúdo. Nós vamos falar sobre os adjetivos, tá certo? Página 71. Página 71 da gramática. Só um minuto, Clara. Eu vou iniciar. Vai iniciar, Miguel. Deixa eu só dizer para Clara, para Maria Clara. A terceira, né, Maria Clara? Pronto, repetindo a terceira questão para Maria Clara. Você vai colocar duas expressões, tá? Entre vírgulas, que tinha no texto. Você pode colocar quente, né? Notícias quentes. Aí você bota só quente, entre aspas. E você pode colocar também ficar de olho, tá certo? Duas expressões, quente e ficar de olho, ok? Página 71, gramática, meus amores. Acompanhe a leitura, tá certo? Vai lá, Miguel, pode começar. Capítulo 4. Adjetivo. O que é um adjetivo? Serafim. Silêncio, eu vou entregar as provas corrigidas. Como eu esperava, as notas foram horríveis. Para entender o que é um adjetivo, vamos analisar a função da palavra horríveis. No último quadrinho da tira, na frase essa palavra atribui características notas do aluno nas provas. Observe. As notas foram horríveis, adjetivo. Nesse caso, dizemos que as palavras horríveis atuam como um adjetivo, pois se refere à substância atribuída pelo característico. O mesmo acontece com os alunos desatentos. Assunto difícil, criança leve, tímido, bom, computador rápido. Chama de adjetivo pátrio, aquele que indica nacionalmente ou lugar de origem, como recipiente, carioca, paulista, baiano ou alemão. Muito bem, calma. Vamos lá. Deixa eu explicar a vocês o que são esses adjetivos, tá certo? Adjetivos são palavras que dão características. Como assim? Se eu digo assim, a garota é inteligente. Qual é o adjetivo dessa frase? Inteligente, porque está dando uma característica à garota. Se eu digo, o carro é vermelho, qual é o adjetivo dessa frase? Vermelho. Por quê? Porque está dando uma característica. Então, a gente já sabe. Tia, eu posso falar? Então, um adjetivo é uma característica. São palavras que dão características, certo? Pode ser, essas características pode ser um defeito, uma qualidade, a cor, um tamanho, tá certo? Uma característica física, certo? Aí tem os adjetivos, que são os adjetivos pátrios. O que são esses adjetivos pátrios? São a nacionalidade, ou se refere, por exemplo, né? Ou se refere ao lugar que você mora. Aracoiaba. Quem nasce em Aracoiaba é o quê? Aracoiabense é um adjetivo pátrio. Sim. Tá certo? Oi. Oi, Maiane.
Não, tia, não falei não, só disse pátria o nome. E aí a tia falou e não deu pra entender. Ok, tá certo? Porque, por exemplo, a palavra Aracoiaba é um substantivo próprio, que é o nome de uma cidade. Agora, aracoiabense é um adjetivo pátrio, tá certo? Então, existem os adjetivos, né, que dão características, e os adjetivos pátrios, tá certo? Que estão Os adjetivos relacionados. pátrios são ditos a alguém e ao seu local de origem, né? Por exemplo, Isso, ele é diga. brasileiro. Isso, brasileiro é o adjetivo pátrio, tá certo? Muita gente, às vezes, confunde o lugar com o adjetivo pátrio. Por exemplo, acho que Brasil é um adjetivo pátrio. Não é isso, tá bom? O adjetivo pátrio está localizado à nacionalidade, está relacionado a nacionalidade ao lugar de origem. Por exemplo, o lugar que você nasceu. Brasil é o substantivo próprio. Exatamente. Brasileiro é o adjetivo pátrio. Isso, Samantha. A saia é lilás. Lilás é o adjetivo, porque está dando uma característica à saia. É isso mesmo. Brasileiro é o adjetivo pátrio. Entenderam até aqui? Sim, digam aí ok. Ou se tem alguma dúvida. Muito bem. Agora que vocês já sabem o que é o adjetivo, vocês vão saber o que é uma locução adjetiva, tá certo? Na página 72. Quem aqui pode ler? Quem pode ler? Locução adjetiva. Eu, tia. Pode ler, amor. Depois a Samantha vai ler o gênero e número do adjetivo, tá, Samantha? Vai lá, Maiane. Locução adjetiva. Locução adjetiva é o conjunto de duas ou mais palavras com o valor de adjetivo observe. As crianças ficaram com uma expressão de horror. Nesse exemplo, as palavras de horror atuam como adjetivo, modificando o sentido do substantivo da expressão. Para que isso fique claro, veja que essa locução pode ser de fato substituída por um adjetivo horrível. O mesmo acontece com, por exemplo, amor de mãe, materno, roupa, o mesmo roupa, sem elegância, deselegante, ferramenta sem utilidade inútil. Entretanto, nem todas as locuções adjetivas podem ser substituídas por um adjetivo, como montanha de lixo, linha do Equador, trabalhadores da fábrica de laticínios. É muito importante notar nesse último exemplo que laticínios é uma locução que adjetiva o substantivo fábrica, que por sua vez compõe outra locução adjetiva. Em geral, as locuções adjetivas são iniciadas pela palavra seguida de um substantivo, mas algumas podem ser iniciadas pela palavra em, com ou sem. E sem. Laranja sem caroço, café com açúcar, vida em família. Algumas locuções adjetivas podem ser substituídas por um adjetivo correspondente. A chuva faz parte do ciclo da água, hidrogênio. Paisagens humanizadas são aquelas em que percebemos a ação do ser humano, a antrópica. Ô tia, então quer dizer que a locução adjetiva é quando possuem duas palavras para representar, possuem mais de uma palavra para representar um adjetivo? Isso. Ora, essas palavras não são né, adjetivos. Mas por que eu chamo elas de locução adjetiva? Porque são duas ou mais palavras que funcionam com o mesmo valor do adjetivo, tá certo? Quando eu digo assim, e normalmente elas podem ser trocadas por um adjetivo. Quando eu digo assim, amor de mãe. Esse de mãe, eu estou falando de quem é o amor, né? De mãe. Mas eu poderia dizer como? Amor materno. Materno seria o adjetivo. De mãe é locução adjetiva. Então, ele pode ser locução adjetiva, mesmo sem você poder usar uma única palavra. Por exemplo,
Por exemplo, aqui, montão de lixo não possui uma única palavra para representar adjetivo. Mesmo assim, ainda é locução adjetiva? É, tá certo? Locução adjetiva é quando eu tenho duas ou mais palavras com o mesmo valor do adjetivo. Isso, Gabriel, amor de pai. Tá certo, Tia, tá certo? dá Oi. licença. A Letícia falou aqui comigo para usar que o chat dela tá bugado e ela quer mandar uma mensagem. Só que tá bugado o chat dela aqui do Mente. Pois peça a ela para mandar uma, para falar, tá certo? Pelo microfone, porque só ela tem como consertar, porque é no celular dela, tá bom? É só ela sair e voltar, né, não? Isso, ou ela pode sair e depois entrar para tentar mandar a mensagem, tá certo? Obrigada, Aí Pedro. funciona. Tia, eu fiz isso, eu reiniciei até meu celular, mas não deu certo. Não dá para mandar mensagem? Pois pode usar o microfone, tá, Letícia? Tá, tia. Pronto. Entenderam, pessoal, aí o que é a locução adjetiva? Alguma dúvida sobre a locução adjetiva? Que eu ainda não entendi Tia, muito bem. a palavra, se eu fizesse assim, por exemplo, você é muito sem graça, é uma locução adjetiva, né? Isso. Sem graça. É a locução adjetiva, certo? Ah, mas ela também possui uma única palavra como adjetivo. Poderia ser, por exemplo, você é muito chato? Não. Não, pode? Nesse caso seria chato o adjetivo, certo? Algumas vezes vai dar para você usar uma única palavra, algumas vezes não dá, tá bom? Maiane, vamos lá explicar. Maiane não entendeu Aí, direito. às vezes vai ter que ser necessariamente duas palavras. Outras apenas outras apenas a única. Ou em outras vezes pode ser as duas, não é? Se for só uma palavra, é adjetivo, tá certo? Se for mais de uma palavra, é locução adjetiva, certo, Taimon? Pedro, nesse caso, não é assim. Nesse caso, local é um substantivo, tá certo? A gente está falando, por exemplo, deixa eu pensar em um exemplo. Amor de irmão. Eu estou dando uma característica. Qual é o tipo de amor? De irmão. Isso é uma locução adjetiva, tá certo? Poderia ser amor fraterno, ok? É a mesma coisa, fraterno é a mesma coisa de irmão, certo? Maiane, vamos lá te explicar. O adjetivo são palavras que dão características, certo? Vocês já entenderam bem isso. A blusa, minha blusa é preta. Qual é o adjetivo? Preta, né? A característica da minha blusa. Porém, a locução adjetiva são palavras que têm que fazem a mesma coisa do adjetivo, certo? Então, eu chamo essas palavras juntas de locução adjetiva. Por exemplo, chupei uma laranja sem caroço. Qual é a característica aí da laranja nessa frase? É que sabe? Sem caroço. Sem caroço. Percebe que são duas palavras, tá certo? Então, essas duas palavras estão dando uma característica, sim ou não? Sim. Então, isso eu chamo de locução adjetiva. Não são adjetivos as palavras, mas estão fazendo a função do adjetivo, e são mais de uma. Então, eu chamo isso de locução adjetiva, certo? Entendeu, Certo. Maiane? Entendi, tia. Eu entendi agora. Isso. Ótimo. Quando duas palavras ou mais tiverem a função de adjetivo, de dar característica a alguma coisa, a algum substantivo, eu chamo isso de locução adjetiva, ok? Para a gente terminar, faltam 3 minutinhos, a Samantha tinha me pedido para ler. Samantha, por favor, leia aí a página 73, o início. Tia, Certo? vai ter dever, tia? Oi? Vai ter dever para casa? Vai, não vão ser todas as páginas, tá certo? Vão ser só uma ou 2 páginas, porque como não vai dar tempo de terminar a explicação toda, eu não vou passar a atividade toda, tá certo? Eu vou passar a atividade conforme o que a gente estudou, certo? Mas vai ser na gramática. Então, vamos lá, Samantha. Gênero e número do adjetivo.
Como dissemos, o adjetivo sempre se refere a um substantivo. Assim, as palavras dessa classe concordam em gênero e número, ou apenas em número, com o substantivo a que se refere. Quanto ao gênero, os adjetivos podem ser biformes ou uniformes. Adjetivo biforme. Apresentam-se no masculino ou no feminino como delicado ou delicada, belo ou bela, bonitos ou bonitos, e coloridos ou coloridos, dependendo do gênero do substantivo a que se refere. Observe que esse tipo de adjetivo se flexiona tanto em gênero masculino ou feminino, quanto em número singular ou plural. Observe. Recursos renováveis são aqueles que possuem capacidade de renovação, após serem utilizados pelos seres humanos em suas atividades produtivas. Nesse exemplo, o adjetivo humano encontra-se flexionado no masculino plural para concordar com o substantivo seres, já o adjetivo produtivos está flexionado no feminino plural porque concorda com o substantivo atividades. Adjetivo. Tá, certo? Eu acho que amanhã a gente vai continuar dos adjetivos uniformes. Tia, os Vamos aí. adjetivos biformes são aqueles que podem se flexionar no masculino, feminino, singular ou plural. Exatamente, Taimo. Os biformes, como o nome já está dizendo, né? Bi significa dois, certo? Então, duas formas. Pode estar no singular ou no plural, no feminino ou no masculino. Por exemplo, quando eu digo, você é muito bonita. Eu posso dizer também, você é muito bonito, se eu estiver falando no sentido masculino. Você é muito esperto. Pode ser como? Esperto pode virar o quê? Você é muito esperta, se estiver falando no sentido feminino. O garoto já fez as suas atividades. Nesse caso, não tem adjetivo. Ah, é verdade. Verdade. Tem que Não ter tem. para ser adjetivo, tem que ter uma característica, tá certo? Você é muito feia. A menina é muito feia, entendeu? Tá certo, tia? Feia é um adjetivo e ele é biforme, tá certo? Porque eu posso dizer feia no feminino e feio no masculino. Então, porque tem palavras, a gente vai ver isso nos uniformes. Tem adjetivos que só tem uma forma, masculino ou feminino. Já os biformes têm masculino e feminino, tá certo? Amanhã a gente vai continuar usando a gramática, tá certo, pessoal? E a gente continua aí dos adjetivos uniformes. Tia, os uniformes só podem ter ou masculino ou feminino, mas eles podem ter tanto singular como plural? Sim, alguns sim, tá certo? Agora, o que é que os uniformes não vão ter? Masculino e feminino. A gente vai ver isso na aula de amanhã, tá bom? Tia, qual é as páginas para fazer? Tá bom. As páginas para vocês fazerem são a página 78, tá certo? E 79, ok? Ok. Beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Fique com Deus. Obrigada. Façam a atividade, vou deixar lá no Google Sala de Aula, tá certo? Tchau, tchau. Quem não colocou o número ainda, coloque, tá certo? Eu acredito que todo mundo já deve ter colocado, mas se alguém